Bom, bora dar continuidade no vídeo de hoje para a leitura comentada do livro Intervencionismo, abordando dessa vez o capítulo 4, Confiscos e Subsídios. Sem mais delongas, roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Este é um canal austro-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E hoje é dia de dar continuidade na leitura comentada do livro do Mises, né, o Intervencionismo. No caso, como é uma leitura comentada, se esse é seu primeiro vídeo no canal, primeiro te convido a se inscrever no canal, muito importante, ajuda a engajar o canal. Mas não recomendo que você assista esse vídeo agora. Aqui na descrição tem uma playlist com todos os capítulos da leitura comentada anteriormente, então vai lá, tá tudo organizadinho, na ordem certinho. Segue lá, vem acompanhando e depois você volta para esse vídeo para poder acompanhar. Se você quiser comprar o livro para poder ir lendo e acompanhando a leitura comentada, ou só quiser baixar mesmo ele em PDF, os links estão aqui na descrição, o download pelo site do Instituto Voator Brasil e o link para compra através da Amazon aqui na descrição. Também lá na descrição tem todas as redes sociais do canal, qual você pode seguir o canal para poder ser notificado dos vídeos e tudo mais, garantidamente. Já que o YouTube não costuma entregar o conteúdo, né, mesmo tocando o sininho das notificações, se inscrevendo, enfim, ele é meio ruim fazer isso. Então faça isso aí você mesmo, segue nas redes sociais. Dá uma olhada na descrição também para encontrar os parceiros do canal, para contratar thumbs como essas que estão aqui no vídeo que vocês estão vendo na leitura comentada inteira. Contrate a Ana, que é a minha designer de thumbs, tá aí na descrição o contato dela, vou chamar ela lá. Assim como também o contato do Nathan, da Make Easy English, que é a escola de inglês aqui parceira do canal. O Nathan é um libertário, como a gente, então, né, pode ir lá, se inscrever com ele. Manda um zap pra ele dizendo que o link tá aqui na descrição, pra você mandar um zap pra ele falando, vem pelo Libertário 013, ele vai te arranjar um desconto especial lá, isso ajuda o canal também. Assim como também ajuda o canal se você adquirir camisetas, canecas ou casacos na loja da Liberdade, a loja melhor que tem aí para poder comprar esse tipo de material. E você também usando o cupom Liberdade5, além de você ganhar 5% de desconto na compra, você ainda consegue ajudar o canal aqui financeiramente também de outros meios, ou se você quiser fazer uma doação direta, os meios disponíveis estão na descrição do vídeo, através de Bitcoin, Bitcoin Lightning ou Nano, ou via Pix mesmo, se você quiser mandar qualquer valor. Fico imensamente agradecido, já que vídeos de leitura comentada são vídeos que dão mais trabalho, porque tem que fazer roteiro e tudo mais. E adquirir os livros também, que não são lá muito baratos, né? Infelizmente. Mas enfim, vamos dar início aqui ao capítulo 4, que se chama Confisco e Subsídios. O primeiro tópico se chama Confisco. Palavras do Mises agora. O confisco generalizado de toda a propriedade privada equivale à implantação do socialismo. Portanto, não precisamos lidar com essa hipótese numa análise dos problemas do intervencionismo. O que nos cabe analisar nesse trabalho é apenas o confisco parcial da propriedade. Tal confisco, nos dias de hoje, é feito, sobretudo, por meio dos impostos. Isso aqui é muito interessante, já esse parágrafo de abertura aqui do Mises. Primeiro, que o Mises está a um pé de dizer que imposto é roubo. Provavelmente, em algum momento da vida dele, ele deve ter pensado isso. Segundo ponto, quando ele fala que o confisco de toda a propriedade privada é o socialismo, isso aqui é, na verdade, uma visão equivocada do que é o socialismo, pelo menos da época do Mises. Né? Era da época dele, mas hoje em dia o socialismo já não é mais necessariamente sobre tomar toda a propriedade privada da pessoa, é simplesmente uma outra forma. O Mises provavelmente não sei se ele concordaria com a definição do Hoppe, que basicamente diz que o Estado é o próprio socialismo. Então, mesmo esse confisco parcial que ele defende, né, entre aspas, né, que ele aponta aqui como sendo uma forma de confisco, já é o socialismo em si. Então não é só tipo assim, eu tomei 100% da sua propriedade privada, então portanto é socialismo. Não, se você tomar 10%, 15%, 11%, 1% já é socialismo. Porque isso já é roubo, isso já é agressão sistematizada, que é o sistema socialista. É basicamente a violência institucionalizada como modo de governo. Então, um ponto aqui, mas de novo, leve em consideração o contexto histórico ao fazer essas análises, porque o livro do Mises é de 1940, na década de 40, né? Então tem essa questão. Mas vamos lá, vamos seguindo. As motivações ideológicas subjacentes a esse procedimento não são o aspecto mais relevante. A única questão que nos interessa examinar é a seguinte:
o que se pretende com essas medidas e o que realmente se consegue obter. Consideremos, em primeiro lugar, os impostos que, direta ou indiretamente, incidem sobre a renda. Existe hoje, em todos os países, uma tendência a taxar as rendas mais elevadas com alíquotas maiores do que as que se aplicam às mais baixas. No caso de rendas que excedam certo valor, na maior parte dos países, as alíquotas chegam até 90%. Os métodos estabelecidos pela lei para determinação do valor da renda e a interpretação da lei feita pelos agentes do fisco obrigam que a renda seja calculada de tal forma que lhe seja estabelecido um valor consideravelmente maior do que o valor que seria obtido com a aplicação de princípios contábeis consistentes. Se os contribuintes não conseguissem diminuir a sua carga tributária usando para isso as brechas existentes na lei, o valor do imposto a pagar, não raramente, seria maior do que o próprio valor da renda. Mas os legisladores tentam fechar essas brechas. É sempre assim, a galera tenta praticar elisão fiscal, o Estado tenta cortar os meios de elisão fiscal, né? Quem não sabe, elisão e sonegação são dois meios de defender a propriedade privada, mas elisão aos olhos do Estado não é crime, sonegação aos olhos do Estado é crime. Nenhum dos dois é crime, defender sua propriedade privada de bandidos armados, que é o que são o Estado, é belo e moral. A opinião pública tende a acreditar que a taxação das rendas maiores não afeta as classes menos favorecidas. Isso aqui é muito interessante porque é um debate que está em voga no Brasil, né? Ah, vamos taxar os ricos, que não sei o que, taxa o rico. Vamos ver o que o Mises tem a dizer sobre isso. Isso é uma falácia. Os detentores de rendas maiores geralmente consomem uma parcela menor de suas rendas e, portanto, poupam e investem uma parte maior do que os de renda mais baixa. E é apenas através da poupança que se pode gerar capital. Somente a parte da renda que não foi consumida pode vir a ser usada como capital. Ao taxar mais fortemente as rendas maiores do que as rendas menores, está se impedindo a formação de capital e eliminando a tendência, que prevalece numa sociedade em que a formação de capital seja crescente, de aumentar a produtividade marginal da mão de obra e, portanto, de aumentar os salários. Trazendo um dado aqui da economia brasileira, tá? A produtividade da mão de obra do trabalhador brasileiro está estagnada desde a década de 80. Isso são 40 anos e daqui 7 já vão ser 50 e eu duvido que em 7 anos isso melhore. A tendência é até que piore. Você consegue entender por que esse país é tão pobre? Por que esse país tem tanta gente mendiga? É por causa disso. É por causa dessas grandes taxações. Isso vai piorar, né? Porque no momento da gravação desse vídeo, infelizmente o canalha que está comandando o Brasil é o bandido descondenado do Lula. Então, esse bandido descondenado, assim, eu teria dificuldade reais aqui de puxar na memória o que esse desgraçado ainda não mandou taxar. Porque de resto ele já mandou taxar tudo. Eu não sei, sinceramente, eu não tenho como pensar numa coisa assim, tipo, isso aqui ele ainda não taxou, porque o cara literalmente aumentou o imposto em tudo. Então, e surpreendentemente a arrecadação caiu, né? Entre aspas, né? Então por isso que o salário não aumenta. Primeiro porque é muito imposto. Tipo assim, por exemplo, o salário aumenta 10%, aí vai e aumenta 15% o preço do arroz porque aumentou o imposto no arroz. Teve aumento real no salário mínimo? Não teve. Então, vamos seguir aqui. Evidentemente o mesmo se aplica, e com maior razão, nos casos de taxação direta sobre o capital. Taxar o capital para financiar os gastos públicos através de impostos sobre a herança ou sobre o patrimônio, por exemplo, significa consumir diretamente o capital. O demagogo diz aos seus eleitores: o Estado tem que arcar com muitas despesas, mas não se preocupem que a arrecadação desses recursos não recairá sobre vocês. Os ricos é que serão taxados. Isso aqui é a versão do Mises dizendo: não, é a versão Mises dizendo o que a Jandia disse. Não, fica tranquilo, que o imposto não é no consumidor, é na empresa. O Mises chama de demagogo, eu acho que é um eufemismo. A gente está lidando com um psicopata, com um ladrão, com esgoto, com lixo humano. Desculpa, não dá para chamar de humano isso. Com o pior tipo de ser que já pisou na face da Terra, que são os políticos, com seres execráveis, que deveriam todos serem, num absoluto mínimo, presos e condenados à prisão perpétua e campos de trabalho forçado para poder pagar pelos seus crimes. Porque um sujeito, um asno, no caso a primeira-dama aqui diz isso, ela demonstra uma ignorância, uma perversidade, uma malícia que somente um político consegue ter. Um ser humano mau, normal, ele não consegue perpetuar o mal em escalas tão grandiosas quanto qualquer político mediano consegue. É só político que consegue fazer isso. Antigamente,
no governo do Aslan, do Bolsonaro, pobre podia comprar coisa na Shopee, na Shopee, na Shein, essas lojinhas chinesas aí, baratinho, porque era barato realmente. Agora, esse desgraçado do Lula colocou para compra acima de US$ 50, ele colocou 92% de imposto. Na prática, você compra, sei lá, um controle para o seu ar-condicionado, ele custa US$ 50, então você paga um imposto e ganha um controle de Band. É o que aconteceu. Então, me chamar de demagogo nem começa a explicar o que esses canalhas são. Mas vamos voltar aqui. O político honesto diria: infelizmente o Estado precisa de mais dinheiro para cobrir os seus gastos. Misa Sensei, deixa eu te dizer uma coisa. Não existe político honesto, é igual puta virgem. A maior carga tributária terá que ser suportada por todos. Temos que escolher entre restringir imediatamente o nosso consumo ou consumir o capital dos ricos primeiro e depois conviver com salários cada vez menores. O pior tipo de demagogo vai além, dizendo: precisamos nos armar e até mesmo ir à guerra. Mas com isso o padrão de vida do povo não será diminuído, poderá até mesmo aumentar. Estamos dando início a um gigantesco programa de construção de habitações e implementando uma política de melhores salários. Cara, tirando a parte de guerra, que o Lula é muito... pelo menos nesse aspecto ele não coloca o Brasil em guerra, qualquer dessas coisas aqui pode parecer o Lula falando, ou o Tachad lá, o ministro dele lá. Em resposta a isso, só nos cabe afirmar que com uma quantidade ilimitada de materiais e mãos de obra não se pode fazer, ao mesmo tempo, armas e apartamentos. Hermann Göring, 1803-1946, pelo menos nesse aspecto, foi mais honesto ao dizer que o povo alemão teria que escolher entre armas ou manteiga, e não armas e ainda mais manteiga. Essa é a única coisa que Herr Göring poderá invocar a seu favor perante o Tribunal da História. Nota de rodapé número 1 aqui. Hermann Göring foi o fundador e até 1936 comandante da Gestapo, ou seja, a política do tiozinho do bigode. Foi o responsável pelo rearmamento alemão antes da Segunda Guerra Mundial e depois designado chefe da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe. Como fala, lembrei a pronúncia. Em 1946 foi julgado em Nuremberg, acusado de ter cometido crimes de guerra e condenado à morte por enforcamento. Belo e moral. 2 horas antes de sua execução, conseguiu enganar os carcereiros e engolir uma dose de veneno que astutamente havia conseguido manter escondida. Então, o cara se matou com veneno antes de ser enforcado. Esse livro aqui, então, ele é pós-Segunda Guerra, tá? Porque isso aqui já estava... O Mises já está citando coisas que aconteceram no Tribunal de Nuremberg. Mas vamos lá. Um sistema tributário que servisse aos verdadeiros interesses dos assalariados deveria taxar apenas a parte da renda que estivesse sendo consumida e não a que estivesse sendo poupada ou investida. Taxas altas sobre o consumo dos ricos não são prejudiciais aos interesses das massas. Por outro lado, qualquer medida que impeça a formação de capital ou que consuma capital acaba prejudicando os mais necessitados. É claro que existem circunstâncias que o consumo de capital é inevitável. Uma guerra dispendiosa não pode ser financiada sem que haja consumo de capital. Mas os que têm consciência dos efeitos negativos do consumo de capital tentarão reduzi-los ao mínimo, não porque este seja o interesse do capital, mas porque assim estarão atendendo ao interesse da mão de obra. Em certas situações, pode ser inevitável queimar a casa para não sentir frio, mas quem assim o fizer deve ter consciência das consequências que inevitavelmente advirão. É preciso enfatizar esse aspecto, particularmente nos dias de hoje, para refutar os que, equivocadamente, alegam que a expansão da atividade econômica provocada pela guerra ou pela corrida armamentista possa ser de alguma forma benéfica. Então a galera, na época do Mises, defendia isso, e ainda você vê hoje alguns idiotas defendendo isso. O governo americano, principalmente, defende muito isso, de que guerra é bom para os negócios, enfim. Todo esse tipo de coisa idiota. E o governo americano, na verdade, ele quer qualquer desculpa para poder tacar bomba democraticamente em alguém, né? Os custos de preparação para a guerra podem ser pagos por meio da inflação, de empréstimos ou por impostos que irão dificultar a formação de capital ou até mesmo consumi-lo. As consequências da inflação já foram explicadas no capítulo 3. Então acompanhe a série, como eu disse. Muito importante. Quando os recursos provêm de empréstimos, estamos apenas deslocando investimento e produção de um setor para o outro. O aumento de produção e consumo em um setor da economia é compensado pela diminuição da produção e do consumo em outro. Se os recursos forem obtidos através da redução da formação de capital ou da diminuição do capital existente, poderá haver um aumento no consumo corrente. Assim sendo, o consumo com fins militares pode ser aumentado sem que haja uma proporcional redução nas outras formas de consumo. Isso poderá ser considerado um estímulo à atividade comercial.
Mas não devemos menosprezar o fato de que todos os efeitos dessa expansão do consumo, que no momento é visto com simpatia, terão que ser compensados no futuro por depressão e redução de consumo. Depressão aqui, no caso, é uma crise econômica, tá? Não é a doença depressão. Nota de rodapé, perdão, tópico 2 aqui. Não tem nota 2. A obtenção de recursos para os gastos públicos. Vamos ver o que o Mises tem a dizer sobre isso. A fome só pode ser saciada com pão que já estiver disponível. Pão futuro não alivia a fome de hoje. A reiteração desses argumentos autoevidentes pode parecer supérflua, mas é necessária para refutar as falácias relacionadas com a obtenção de recursos para os gastos públicos. A guerra, alega-se frequentemente, é combatida não somente na defesa de nossos interesses, mas também para defender os interesses de nossos filhos e netos. É, portanto, de justiça que eles arquem com uma parte dos custos da guerra. Assim sendo, apenas uma parte dos gastos com a guerra deveria ser paga com os impostos. O resto deveria ser pago com recurso obtido através de empréstimos, cujo pagamento seria um problema das gerações futuras. Basicamente é o Estado emitindo dívida, isso aqui quer dizer. Isso não faz o menor sentido. Uma guerra só pode ser combatida com armas que estejam disponíveis hoje. O material e a mão de obra utilizado para fabricar armamentos são, evidentemente, desviados de outras utilizações, diminuindo assim a oferta de bens disponíveis para as atuais gerações. São subtraídos da renda e da propriedade existentes hoje. O material e a mão de obra utilizados para fabricar armamentos são, evidentemente, desviados de outras utilizações, diminuindo assim a oferta de bens disponíveis para as atuais gerações. São subtraídos da renda e da propriedade existentes hoje. Só afetam os nossos netos na medida em que eles herdarão menos. Esse fato não pode ser alterado por nenhuma forma de financiamento. O fato de uma parte dos gastos de guerra estar sendo coberta por empréstimos significa que os recursos que estavam sendo empregados na produção de outros bens passarão a ser usados nos esforços de guerra. Somente para quem for hoje o ministro da Fazenda, um empréstimo pode ser considerado uma postergação de despesa. Para o cidadão comum, significa que ele tem que arcar com as consequências imediatamente, renunciando a consumir no presente. O que o devedor toma emprestado, enquanto durar o empréstimo, não pode ser consumido pelo emprestador. Um indivíduo só pode comprar uma geladeira em prestações se alguém lhe conceder o respectivo crédito. Se todos os cidadãos do mundo ou de uma economia autárquica quisessem comprar a crédito, isso não seria possível, tampouco é possível que aqueles que ainda não nasceram nos façam empréstimos. Em relação a isso, podemos considerar a hipótese de empréstimos estrangeiros. Essa hipótese não é plausível para os Estados Unidos nos dias de hoje. 1940, de novo, Mises colocando aqui. Igualmente equivocada é a opinião de que o governo contrai empréstimos para não ter que taxar os ricos. Mas para taxar os ricos mais do que fazem hoje, teriam que adotar o socialismo. Muitos países já adotaram. Como o governo não quer ir tão longe e não quer onerar as massas com mais impostos, prefere o caminho aparentemente indolor do endividamento. Olha o Brasil aí abrindo déficit e aumentando imposto, fazendo as duas coisas que deveria fazer em tese só uma. Dizem os socialistas, essa é uma questão essencial. Vocês não querem adotar o socialismo, mas a Alemanha já provou a superioridade do socialismo na produção de armamentos. O exército alemão é o mais bem equipado do mundo. O problema crucial hoje é que a galera do bigodinho, para não falar o nome deles que o YouTube não gosta, mas vocês sabem quem que é, estão mais bem equipados. Esse argumento também é um equívoco. A Alemanha está hoje mais bem equipada porque, pelo menos nos últimos 8 anos, restringiu o consumo de sua população e colocou o seu sistema produtivo a serviço da produção de armamento. Por uma incrível miopia, Inglaterra, França e as pequenas democracias não acharam necessário se armar para ter condições de se defender. Mesmo depois de a guerra ter sido deflagrada, não a levaram a sério. A luta contra os que poderiam ter lucros com o esforço de guerra parecia-lhes mais importante do que a luta contra a galera do bigodinho. O mesmo princípio que prevalece em qualquer atividade produtiva aplica-se também no caso da indústria de armamentos. A empresa privada é mais eficiente do que a empresa estatal. Há 100 anos, as armas de fogo, em sua maior parte, eram produzidas nos arsenais militares e por pequenos artesãos. Os empresários privados não se interessavam pela produção de armas. Só quando perceberam que as nações estavam interessadas em se aniquilar mutuamente, decidiram entrar nesse tipo de atividade. Seu sucesso foi avassalador. As armas produzidas em larga escala pela indústria privada revelaram-se muito melhores do que as produzidas pelo Estado. Todos os aperfeiçoamentos dos artefatos de guerra tiveram sua origem na empresa privada. As fábricas de armas estatais sempre resistiram à adoção de novas técnicas e os peritos militares sempre relutaram em aceitar os aprimoramentos que lhes eram apresentados pelos empresários. Contrariamente àquilo que geralmente se acredita, as nações não entram em guerra para que os fabricantes de armas tenham lucros. As fábricas de armamento existem porque as nações entram em guerras.
Os empresários e os capitalistas que fabricam armas estariam produzindo outros bens se a demanda por armas não fosse maior que a demanda por outros bens. A indústria de guerra alemã também se desenvolveu através da empresa privada. Se for estatizada, a superioridade que conseguiu através da empresa privada só poderá ser mantida por certo período de tempo. Na Inglaterra, hoje se costuma dizer, já que os trabalhadores ingleses terão que suportar os pesados sacrifícios que a guerra lhes impõe, eles têm o direito de exigir que essa atitude nobre seja recompensada com a abolição do capitalismo e a adoção do socialismo depois da guerra. De novo, isso aqui é um contexto histórico muito importante de se entender, tá? Toda essa besteira de capitalismo, socialismo, de guerra, hoje não tem mais capitalismo, é tudo socialismo, basicamente. Poucos lugares realmente tem capitalismo. Mas esses trabalhadores que iam para a guerra, a maior parte deles eram do Labour Party, né? Sindicalistas, esses trabalhadores ingleses. Então, cara, se tem uma coisa boa da Segunda Guerra, pelo menos, assim, que dá para dizer, é que esses desgraçados desses comunistas, esses desgraçados desses bonde do bigodinho da Alemanha lá, pelo menos eles se mataram em grande quantidade. Então, menos desse lixo humano sobreviveu à guerra. Muita gente morreu também, infelizmente, que não era nenhum nem outro, era só tipo, que merda, eu sou obrigado a lutar numa guerra que eu não causei, que eu não quero ir, eu vou acabar morrendo, né? A maior parte das pessoas era assim, mas tinha muito idiota socialista, comunista realmente indo pra guerra por motivo ideológico e se matando. Mas enfim, dificilmente um argumento poderia ser mais absurdo do que esse, seguindo com as palavras do Mises aqui. Se os trabalhadores ingleses defendem o seu país, a sua liberdade e a sua cultura do ataque que lhes foi feito pela galera do bigodinho e os fascistas e pelos comunistas, que para todos os efeitos práticos são aliados da turma do bigodinho, nota de rodapé número 2. Convém lembrar que quando Mises escreveu essas linhas, a Alemanha e a União Soviética eram aliadas em virtude do Tratado de Não Agressão de 1939. Então o pacto de Ribbentrop-Molotov ainda estava vigente. Então esse livro na verdade não é do pós-guerra, ele é ali enquanto a guerra está rolando, provavelmente. Porque, se eu não me engano, acho que esse pacto é quebrado em 42 ou 41, eu não lembro agora o ano exato, mas enfim, eu vou pesquisar e vou colocar aqui na descrição. Mas enfim. O fazem por si só e seus filhos, e não no interesse de algum outro povo a quem depois possam pedir alguma compensação. A única recompensa que esse grande sacrifício pode lhes proporcionar é a vitória, e, com ela, a garantia de que não terão que ficar na mesma situação em que se encontram o povo alemão e o povo russo. Se os trabalhadores ingleses fossem de opinião que esse resultado não justifica o esforço que terão de fazer para vencer a guerra, eles não lutariam, simplesmente capitulariam. Se acreditarmos que o socialismo é um sistema melhor, que proporciona uma vida melhor para a grande maioria da população do que lhes proporciona o capitalismo, então devemos adotar o regime socialista, não obstante estarmos em guerra ou em período de paz, independentemente que os trabalhadores tenham ou não demonstrado bravura na guerra. Porém, se acreditarmos que o sistema econômico que os senhores, o tiozinho do bigode, né, que a galera não gosta de falar, Joseph Stalin e Benito Mussolini chamam plutocracia, proporciona uma vida melhor para as massas do que o socialismo, seria absurdo recompensar os trabalhadores, reduzindo o seu padrão de vida ao nível de alemães, italianos e russos. Então, é interessante notar isso aqui, que já era sabido que o padrão de vida dessas pessoas era muito baixo. Na época, não era por muita gente, porque essa informação não era muito disseminada. Até deixando aqui uma promessa de um vídeo futuro, tem um filme na Netflix, chama A Sombra de Stalin. Ele fala sobre um jornalista que reportou o Holodomor, que foi um evento que aconteceu na década de 30, então um pouco antes da guerra começar. Então tinha essa informação já na Europa, já se sabia dos crimes de Stalin mais ou menos nessa época. E eu vou deixar quando sair esse vídeo, não saiu no momento da gravação desse vídeo, mas eu vou assistir esse filme, não vi ainda, então eu só sei mais ou menos da história do que aconteceu e tal, não vi o filme, mas eu vou assistir esse filme e vou deixar aqui na descrição quando eu assistir o link do vídeo fazendo uma análise desse filme, mas vai sair no canal, fica a minha promessa aí pra vocês. Mas, seguindo aqui, vamos para a página 197, tópico 3. Depois do Mises discutir bastante guerra, vamos falar sobre investimentos públicos não lucrativos e subsídios. Esse é o nome do tópico. Os empresários só levam adiante projetos que sejam lucrativos. Isso significa que eles usam os meios de produção que são escassos de maneira a satisfazer primeiro as necessidades mais urgentes e que nenhum capital ou mão de obra será utilizado para satisfazer necessidades menos urgentes enquanto houver uma necessidade mais urgente ainda não atendida. O que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Digamos que você esteja numa ilha deserta e não tem nenhum outro ser humano por perto.
você dispõe ali de poucos recursos. Digamos que você tenha, sei lá, uma faca, você tem um canivete ali que você consegue usar. Qual que vai ser a sua primeira prioridade? Abrigo, comida, talvez uma das duas ou as duas, mas prioritariamente, cara, comida. Vamos lá, vamos procurar comida. Ah, eu tenho uma faquinha aqui, pô, uma faquinha dá pra usar pra caçar uns peixes aí. E depois até limpar os peixes, né? Tá, beleza, digamos, tenho essa faca. Consigo usar pra matar os peixes? Pô, consigo. Ah, mato 3, 4 peixes aí com a faca por dia, beleza, vamos colocar aqui a pessoa coma 3 peixes e com isso ela está satisfeita. Só que aí você tem uma questão que, e o capital? O que seria o capital nessa economia? O que seria uma forma de você enriquecer, ou seja, você ter acúmulo de capital? Se você entendeu o exemplo até agora, você já pegou que peixe nessa economia, né, que só tem você, é o capital. Então o que você poderia fazer? Bom, no primeiro dia você pegou 3 peixes, beleza, lá, conseguiu. No segundo dia, digamos que você já está um pouco melhor com isso e você consegue pegar 5 peixes. Porque você melhorou, enfim, você ficou mais treinado em como caçar o peixe lá com a faca. Beleza, o que está acontecendo? Para você entender. Eu tenho 2 peixes a mais. E agora eu consumi os 3 no meu dia, né? Que eu precisava de 3 para me manter de boa. Tenho 2 para amanhã. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comer 2 peixes só, talvez eu fique com um pouco de fome, mas não tem problema, porque eu vou dedicar o meu dia a fazer outra coisa. Sei lá, você usa essa faca que você tem para poder ficar cortando cipó, para poder fazer uma marra e cortando galho para fazer uma casa, um abrigo, para você não ficar com frio. Né? E aí depois você começa a produzir roupas usando essa mesma faca com peles de animais. Ou digamos que você não tem uma faca, e aí você constrói uma arma rudimentar, começa a matar animais, começa a esfolar os animais para poder fazer pele. Então você percebe que você primeiro precisa satisfazer as necessidades mais urgentes, no caso seria comida, e depois você vai escalonando no que é chamado, né, para quem estuda administração alguma vez, a pirâmide de Maslow. Tem primeiro as necessidades fisiológicas, né, que é comida, e escatológicas também, né, enfim, nessa área, parte biológicas, né, para manter o ser humano funcionando, e depois você vai escalonando até você chegar no ponto, tipo, cara, agora, digamos, implementou uma sociedade ali, já não é mais só você sozinho, aí chega o ponto em que, sei lá, a necessidade daquela sociedade não é mais pegar peixe para poder comer, é tipo, cara, a gente vai mandar foguete pro espaço ou não? Então, é isso que vai acontecendo, entendeu? Então, pra vocês entenderem esse ponto aqui que o Mises coloca, ele coloca meio que no economês, mas basicamente quer dizer isso, é você sair de um estado mais básico da sociedade para você ir investindo até você chegar no ponto em que tem a riqueza que a gente tem hoje. Quando o governo intervém tornando possível um projeto que, em vez de lucros, gera prejuízos, todos falam das necessidades que serão assim atendidas. Ninguém fala das necessidades que deixam de ser atendidas porque o governo desviou para outros fins os recursos disponíveis. Só se considera o benefício proporcionado pela ação do governo e não o seu custo. Não cabe ao economista dizer o que o povo deve preferir e nem como deve usar os seus recursos, mas é de seu dever chamar a atenção de todos para o custo das decisões do governo. Isso o diferencia do charlatão, que só fala dos benefícios da intervenção sem jamais se referir aos malefícios que ela acarreta. Consideramos, por exemplo, um caso em que podemos hoje analisar objetivamente porque é um assunto passado, embora um passado não muito distante. Suponhamos que uma estrada de ferro, cuja construção e operação não seriam economicamente viáveis, isto é, não seriam lucrativas, seja viabilizada pela concessão de um subsídio do governo. Costuma-se dizer, em situações como essa, que a estrada de ferro não seria lucrativa no sentido usual do termo e que, portanto, não despertaria o interesse dos empresários e dos capitalistas, mas contribuiria para o desenvolvimento de toda uma região promovendo o tráfego, o comércio e a agricultura, dando assim uma importante contribuição para o progresso da economia. Tudo isso precisaria ser levado em consideração ao se avaliar, com uma visão maior, a conveniência de executar a estrada de ferro em vez de ficar limitado a considerações de lucratividade. Para o interesse privado, a construção da estrada de ferro pode parecer desaconselhável, mas do ponto de vista do interesse público, a sua construção seria benéfica. Esse raciocínio está inteiramente errado. É claro que não se pode negar que a construção da estrada de ferro beneficia os habitantes da região por ela servida.
ou melhor dizendo, beneficia os proprietários de terra da região e os que fizeram investimentos que não podem ser transferidos sem uma diminuição de seu valor. Alega-se, geralmente, que a estrada irá desenvolver as forças produtivas da região atendida. O economista tem que colocar a questão de forma diferente. O Estado usa o dinheiro dos contribuintes, ou seja, o dinheiro roubado de imposto, para subsidiar a construção, a manutenção e a operação da linha que, sem esse subsídio, não poderia ser construída e operada. Esses subsídios desviam uma parte da produção de locais cujas condições naturais são mais favoráveis à produção para locais menos adequados a esse propósito. Estará sendo cultivada uma terra que, devido à sua distância dos centros de consumo e devido à sua baixa fertilidade, não possibilitaria a existência de uma agricultura rentável, a não ser que fosse favorecida pelo subsídio dado ao sistema de transporte, para cujo custo não teria condição de contribuir proporcionalmente. Sem dúvida, esses subsídios contribuem para o desenvolvimento econômico da região onde, não fora isso, a produção seria menor. Mas o aumento de produção na região, assim favorecida pelo subsídio governamental, deve ser contratado com um ônus imposto sobre a produção e consumo nas regiões que terão que pagar por essa política de governo. O que isso quer dizer? É basicamente um cobertor curto. O governo rouba uma galera para poder ajudar uma galera menos favorecida, ou seja, que está numa área que é economicamente pior, e isso piora a vida das outras pessoas que estão numa área economicamente melhor, que seria mais adequado ter uma produção ali. Então, um lado zoa com o outro. Vamos lá. As terras mais pobres, menos férteis e mais distantes estão sendo subsidiadas com a arrecadação de impostos que ou estão onerando a produção de terras melhores ou estão sendo arcados diretamente pelos consumidores. As empresas localizadas em regiões menos adequadas terão condições de aumentar a produção, enquanto as empresas mais bem localizadas terão que restringir a sua produção. Há quem considere isso justo ou politicamente correto, mas não devemos nos iludir e acreditar que dessa forma a satisfação geral estará sendo aumentada. Na realidade, está sendo diminuída. O aumento de produção na região servida pela estrada de ferro subsidiada não deve ser considerado como benefício do ponto de vista da prosperidade nacional. Esses benefícios significam apenas que certo número de empresas está operando em locais que, não fora o subsídio, seriam considerados inadequados. Os privilégios concedidos pelo Estado a essas empresas, ainda que indiretamente através de subsídio à estrada de ferro, não são diferentes dos privilégios que o Estado concede diretamente a empresas menos eficientes. No final das contas, dá no mesmo o Estado subsidiar ou conceder privilégios a um sapateiro, por exemplo, a fim de habilitá-lo a competir com as indústrias de calçado, ou favorecer o proprietário de terras, cuja competitividade é menor em virtude de sua localização, utilizando recursos públicos para pagar parte do custo de transporte de seus produtos. O que isso quer dizer, basicamente? Que você tem uma... Como é que eu posso dizer? Uma jogada ali de que o governo ele escolhe alguma empresa e beneficia ela. Ah, por qual motivo? Aqui no Brasil a gente teve muito isso com construtora, né? O Estado tacava dinheiro nas construtoras e a gente sabia por que isso acontecia. Porque as construtoras estavam tacando dinheiro no Estado para financiar a campanha eleitoral de político. E depois eles recebiam um monte de obra, um monte de licitação, que curiosamente eram só 5 empreiteiras que sempre faziam parte das licitações. E aí a gente descobriu que basicamente essas 5 empresas eram 5 empresas corruptas envolvidas em toda sorte de roubo e crimes, né? Mas depois, né, tudo acabou porque os amigos supremos do ladrão que hoje é o chefe da quadrilha da República Federativa do Brasil, né, ele tem amigos supremos em posições supremas, então os caras descondenaram ele e ainda deram uma ajudinha para ele ser eleito, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. Pouco importa se o Estado efetua um investimento improdutivo diretamente ou se ele subsidia uma empresa privada para viabilizar a realização de um projeto antieconômico. O efeito sobre a comunidade é o mesmo em ambos os casos. Tampouco importa o método usado para conceder o subsídio. Não importa se o produtor menos eficiente é subsidiado para que possa produzir ou aumentar a sua produção, ou se o produtor mais eficiente é incentivado a não produzir ou reduzir sua produção. Pouco importa se a doação é feita para produzir ou para não produzir, ou se o governo apenas compra as mercadorias e as retira do mercado. Em ambos os casos, os cidadãos pagam 2 vezes. Uma vez como contribuintes, que são os que indiretamente pagam subsídios, e depois mais uma vez como consumidores, ao ter que pagar preços maiores pelos bens que desejam comprar, ou por ter que reduzir seu consumo.
Então isso basicamente é uma política nefasta, especialmente para os mais pobres, né? Você prejudica eles 2 vezes mais. Porque é proporcionalmente pobre quem mais paga imposto, né? O rico, enfim, o rico tem contador, tem advogado, pratica elisão fiscal. O rico não paga imposto. Essa ilusão de que, tipo assim, ricos pagam impostos. É uma completa mentira. O rico só paga imposto se ele quiser. Porque se ele não quiser, ele pode pagar zero de imposto através de vários mecanismos de sonegação, evasão de divisa, elisão fiscal, enfim. Tem toda forma de rico driblar imposto. Agora, pobre, né, por não ter acesso a esses recursos, ele não tem dinheiro para fazer isso. Então ele realmente paga imposto. Mas vamos lá, caminhando para o tópico final aqui, que é bem curtinho, que é o altruísmo empresarial. É só a página 201 e metade da 202. Então o vídeo já está acabando. Quando os que se autodenominam progressistas usam a palavra lucro, o fazem enfurecidos e raivosos. Olha isso, da década de 1940 e nada mudou. Para eles, o ideal seria que não existisse o lucro. O empresário deveria servir o povo altruisticamente, em vez de tentar obter lucros. Deveriam não ter lucro ou se contentar com uma pequena margem sobre seus custos. Nenhuma objeção é feita se ele tiver que suportar prejuízos. Mas a motivação para o lucro da atividade empresarial é precisamente o que dá sentido e significado, orientação e direção à economia de mercado baseada na propriedade privada dos meios de produção. Eliminar a motivação pelo lucro equivale a transformar a economia de mercado numa completa desordem. Já examinamos o confisco dos lucros e as consequências de tal medida. Examinemos agora a sugestão de limitar os lucros a uma determinada porcentagem dos custos. Se assim fosse, quanto maior o custo, maior o ganho do empresário. O incentivo de produzir o mais barato possível seria substituído pelo seu oposto. Cada redução no custo de produção reduziria seu ganho. Cada aumento no custo de produção aumentaria sua renda. Não é preciso supor que o empresário tenha intenções sinistras. Basta entender que uma redução de custo lhe acarreta. Na maior parte dos casos, o empresário pode conseguir reduzir os seus custos de 2 maneiras: comprando bem as matérias-primas e os produtos semi-acabados e adotando métodos de produção mais eficientes. Ambos implicam uma boa dose de risco e uma boa dose de inteligência e de experiência. Como em qualquer outra ação empresarial, saber se é a hora de comprar ou se abster de comprar é sempre uma especulação sobre um futuro incerto. Um empresário que arque integralmente com os prejuízos, mas só possa ter uma parte dos lucros e que ganhe mais na medida em que aumentem seus custos, é completamente diferente do empresário a quem serão creditados ou debitados a totalidade de seus lucros ou perdas. Sua postura diante dos riscos do mercado será completamente diferente. Não terá o mesmo empenho em descobrir onde comprar por preços menores que o teria um empresário atuando numa economia livre. O mesmo se aplica aos aprimoramentos dos métodos de produção. São iniciativas arriscadas, investimentos adicionais são necessários sem que se possa ter certeza, a priori, de que produzirão resultados. Por que razão iria o empresário correr esse risco se, em caso de sucesso, seria punido com uma redução de sua receita? Então, em última análise, essa briga aí que esses progressistas malucos querem fazer acaba simplesmente destruindo o incentivo para enriquecer as pessoas, né? Porque assim, se você começa a produzir por um custo mais alto, você diminui o capital disponível para empréstimo. Então isso eleva a taxa de juros, elevando a taxa de juros aumenta o preço do crédito, aumentando o preço do crédito, você diminui novos investimentos geram menos empregos geram mais pobreza. Então a ideia de você fazer um empresariado altruísta, alguma coisa assim, cara, não vai funcionar. Isso até tem nome hoje em dia, chamado de comunismo empresarial de mercado, SEM, né, como é chamado, CM, né. Então, cara, não funciona. É um pouco mais complexo que isso, tá? Não vou entrar nisso, mas só pra vocês entenderem que existe essa teoria, não faz o menor sentido. É o cara querer falar que tem que ter comunismo e mercado ao mesmo tempo. Enfim, né? Galera viaja, né? Mas enfim, vamos encerrar o capítulo por aqui. O próximo capítulo será Corporativismo e Sindicalismo, capítulo 5. Não sei quando vai sair, mas enfim. Se inscrevam no canal, por isso que eu sempre reforço isso, muito importante. Toque o sininho nas notificações, deixa sua curtida, seu comentário. Se ficar alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, pô, Caio, eu não entendi esse ponto aí. Marca o tempo do vídeo aí pra eu saber o que tava, pra eu dar uma olhada no que eu tava falando, pra poder explicar. E explico com o maior prazer, não tem problema. É até bom porque você, com dúvida, ajuda a engajar o canal e eu respondendo ajuda a engajar mais ainda. Então é bom. E se você também não tiver dúvida, só comenta alguma coisa aí, qualquer coisa, pra poder ajudar a engajar o canal. Mas é isso, agradeço todo mundo que assistiu o vídeo.
Se inscreva, comente, compartilhe. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.